Grace, ela se tornou um símbolo mundial da imigração. A pessoa responsável por trazer da África milhares e milhares de escravos, que não deixa de ser também uma imigração, né? Pegar o escravo na África e distribuir mundo afora. Essa pessoa, em algum momento da vida, sofreu um acidente nessas travessias oceânicas, a exemplo dos imigrantes italianos, e esse acidente converteu essa pessoa, que era uma pessoa do mal, para uma pessoa do bem. E a partir de então, os escravos que continuavam sendo levados pelos navios cantavam essa música nos navios, nos porões, aquela viagem sofrida, enfim, e se tornou um símbolo da imigração. Então, por isso que a gente usou ela para simbolizar essa entrada. E essa simbologia, eu quero chamar a atenção de vocês, porque durante o concerto vai acontecer vários momentos bem pequenininhos, detalhes que vão fazer vocês entenderem por que aquela música está sendo tocada naquele momento e assim por diante. Então fiquem bastante atentos, aproveitem bastante, tendo esse momento de concentração nos detalhes que vão acontecer, tá bom? A gente segue agora com o hino da Itália, que é a representação do amor que os italianos tinham à pátria, e dali para frente vocês vão ter que interpretar tudo o que está acontecendo aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tenhamos todos um excelente espetáculo. Era un paese in transizione, ben unificata, ma aveva delle grosse crisi che l'hanno rovinato tutti i livelli della società. Il popolo viveva soffocato e stentato per via delle alte tasse del governo e per le fragili situazioni della vita sociale, che non era buona di arrivare a necessità minime di una persona. Ogni canton si ascolta il lamento delle famiglie che aveva poco mangiare per dare ai figli e pensare che il sogno di una vita degna il paria ogni volta più distante che il proprio sogno. Cari, il campo non manteneva più i contadini e le città non le aveva più posto per altri lavoratori. Tanti e viveva i mucciai in abitazioni misere e tante volte leggera improvvisate. E era sempre sotto per via delle malattie o le instabilità politiche. E su questo scenario capita la proposta irresistibile di incrociare l'oceano e cercare il mondo nuovo. Il Brasile. Ele prometea alla terra fertile opportunità di lavoro e una reale opportunità di costruire, di farsi su una vita degna. Senza garanzia di ritorno, migliaia di persone decidono imbarcare in questa promessa, desiderando un futuro meglio, ma con il dolore di lasciare il poco che i aveva. No dia anterior, na matriz, celebrava-se ou cantava-se a Santa Missa de despedida para que tudo corresse bem com os imigrantes. De joelhos, com muita devoção, recebiam a bênção sacerdotal. Chegava assim o derradeiro dia. A última noite, a última refeição com os familiares, o pouco que comiam custava descer. Talvez alegria aparente, no íntimo, porém, uma profunda tristeza, uma indisfarçável nostalgia. Se no dia em que tomaram a decisão de emigrar, estivessem sentindo o que estavam sentindo, o que estavam vivendo nestes momentos, talvez não teriam resolvido partir para tão longe para nunca mais voltar. Com lágrimas nos olhos, tinham se despedido do torrão natal, o que os unia na lembrança
de tão belas recordações. Mas estavam dispostos a abandonar a pátria sem remorso algum, já que esta pátria lhes era conhecida de duas formas: o recrutamento militar e depois ver os seus filhos partirem para a guerra, e a cobrança rigorosa de taxas, impostos e dívidas. Para o pobre, a pátria é aquela que lhes dá o pão. E lá, bem longe, esperavam encontrá-lo menos parcimonioso e menos cansativo. In dei grandi porti italiani, dove tanta gente si reunia con poche mali, maleti, bauli, tanti sogni e tanta fede. Sulla nave la fantasia subito era sostituita per la realtà. Le navi la venia piene, con gente mal vestita e senza struttura per un viaggio tanto lungo. Donne, uomini e tosetti, tutti immucciai le navi, dove la spuzza della maresia la si misturava col sudor, con la paura e con la speranza. Il mare della volta rabbioso da sé il viaggio ancora più pericoloso. I giorni, i diventea settimane. Il mangiare era básico e quasi sempre scarso. La acqua potável era racionada e le malattie le se multiplichea sguelte tra i passaggeri. Anche l'isolamento de non saber cosa che andare a catar de che l'altra banda dell'oceano fe ancora più grossa l'ansietà e la fadiga emozionale. Tanti se restai malai e noi gamia resistio, ma stesso la idea di una terra nuova che dea coraggio. Ogni mattina sul mar era una vittoria in la lotta contro l'abbandono del passato e la incerteza del futuro. Meu Deus, como estávamos amontoados naquele navio quando embarcaram quase todos os passageiros. Naquele bendito vapor, éramos mais de 1.500 pessoas ocupando a terceira classe. Estávamos apertados como sardinhas em lata. Mas não se ficou só nisso. Embarcaram em Barcelona mais 200 passageiros espanhóis. E então eu comecei a ter medo, pois se tratava de uma coisa séria. Não se sabia mais como ficar. Estávamos por demais amontoados para poder caminhar. Como se resiste em pé sem se movimentar? Na verdade, todos experimentamos um embarque infame, que jamais aconteceria. Ai de nós se surgisse uma doença contagiosa naquele vapor. Poucos haveríamos de desembarcar no porto de destino.
il mare profondo fu tomba crudele. Quando del sbarco in la terra brasiliana non era mia il fin della giornata, ma cominciava una realtà completamente nuova. Il sol caldo, che era rumori strani, i visi era diversi. Tutto era strano e una sfida. Tanti sono stati mandati al Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. Il governo che ofereceva colonie e incentivi per lavorare la terra. Lote recebido, abria-se uma clareira o mais rápido possível, pois deviam construir-se uma cabana de pau a pique coberta com ramos de árvores. Era o primeiro abrigo da família depois do barracão onde fomos recebidos. E onde à noite era necessário arder sempre o fogo para afugentar os animais ferozes, que não eram poucos, e no inverno para aquecer os corpos. Conforto não havia, vizinhos só muito longe, vias de comunicação inexistentes, instrumentos de trabalho, os poucos fornecidos pelo governo ou trazidos da Itália. Roupas, as que se trouxera e que em breve estariam se acabando, não tendo onde adquirir tecido e vestir-se. Onde estavam então as descrições mirabolantes dos agentes da imigração? Onde as promessas do governo? E no entanto, não havia mais retorno. Ou qui se vince, ou pur se morre. Ou aqui se vence, ou então se morre. La promessa la era de laurar la terra, sentir-se bem, sentir-se padroni e far paesi. Quando arrivate le colonie, le sfide le se multiplichea. I gavea de fare strade, chi chiamea de picade, e iscomicia a far sulle case con la legna del mato e proteggersi delle bestie e anche del clima. Vignea gente la nostalgia della patria che era restata là distante. La fatica della lingua diversa e la solitudine sono stati i grossi problemi dei primi anni. Falta de dinheiro, falta de atendimento religioso, falta de paz, falta de atendimento sanitário, falta de escolas, falta de ajuda na agricultura, praga de ratos, praga de gafanhotos e o flagelo da seca. Ma col coraggio e la forza di vincere, e a trasformar la avversità in progresso. Pian piano si scomincia a vedere case, chiese e piccole scuole. Il Brasil prima só si pensava in una speranza distante, adesso si sente la propria casa. Questa storia, il tempo, gli anni, e se va passando. E i migranti italiani, i da marche profonde in la cultura e in la economia. Abbiamo industrie, commercio, l'artigianato e anche abbiamo da marche in la identità brasiliana. Pela perpinácia de trabalho, características dessa raça,
Após longos anos de labor, sangue, suor e lágrimas, transformaram o chão do Rio Grande do Sul num diversificado jardim construído por enormes canteiros de milho, trigo, arroz, soja, potreiros e esparramados parreirais, sorridentes vilas, trepidantes cidades com artísticas igrejas e casas. Amadureceram o trigo e a uva, pois eram materiais indispensáveis para manter sua fé no santo sacrifício da missa, o pão e o vinho. I villaggi, i sega fatto grossi, i ga diventa vere città piene di storia. Le tradizioni italiane come le feste religiose, la musica, la cucina, le gas comincià a far parte del quotidiano, mescolando il passato europeo col presente brasiliano. E perché la identità con i gaúchi? Penseghe sora. In Italia, il paron gavea il cavalo, vestia capel, fazzoletto, stivai e ancora il revólver. I gaúchi de Ancoi igà tutte queste cose e ancora di più, le bombace e la guaiaca. Ancora col mescolare di tutti i dialetti portati d'Italia, il Brasile ha reconhecido il italiano come lingua e patrimônio cultural brasiliano. È quel che parliamo adesso. Quando arrivai, ho visto che il Brasile non era mia il paradiso immediato. Noi mia trovare la cucagna, l'uri che ha fatta. Non si catea fortuna senza sforzo, neanche ricchezza facile. Intanto, era drio farsi su il principale, quello che iga sempre cerca, la libertà. Ma con tanto lavoro e spirito comunitario, iga costruito una cosa con tanta durabilità, una vita degna, con radici profonde e una nuova identità. Fin ancora, a storia dei migranti è celebrata non solo con le conquiste, ma dal coraggio di trasformare sogni utopici in veri legami.